Vamos lá agora para a resolução de mais uma questão de química da primeira fase da prova do ITA, prova de 2019. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreve aí no canal, deixa aquele like, aquela curtida da confiança aí, compartilhe esse vídeo, esse canal com quem você quer que passe no ITA, com aquele seu amigo que está batalhando assim como você. Isso, manda o link para ele e fala como esse canal está te ajudando a se preparar para o ITA, isso mesmo. Agora a gente vai para o enunciado da questão 59, que diz o seguinte: a espectroscopia de massa é um dos métodos instrumentais utilizados para determinar a fórmula molecular de um composto. Essa mesma técnica é utilizada para determinar massas de isótopos e suas abundâncias percentuais. Sabe-se que o átomo de bromo tem dois isótopos estáveis com massas atômicas iguais a 79 e 81 UMA e abundâncias iguais a 50,7% e 49,3%, respectivamente. O espectro de massas, abundância em função da relação carga-massa do Br2, tem seus três picos mais intensos atribuídos aos diferentes arranjos isotópicos do Br2. Baseado nessas informações, a razão entre as intensidades relativas dos picos dos isótopos do Br2 em ordem crescente de massa atômica é, aproximadamente... Vamos lá, antes da gente partir para a resolução de fato dessa questão, a gente precisa lembrar, a gente precisa entender como é que funciona a espectroscopia de massa. Você está vendo aí agora uma representação do que acontece num espectrômetro de massa. O que acontece é o seguinte, tem um local por onde uma amostra entra, no caso da nossa questão, uma amostra de Br2. A gente sabe que o nosso Br2 é líquido nas condições do ambiente, a gente tem aí, por isso, um aquecedor que vaporiza a nossa amostra. Logo abaixo, a gente tem uma fonte de elétrons em feixe que vai fazer com que esse nosso Br2 ele se torne carregado eletricamente. E, a partir daí, logo depois, esses Br2 carregados eletricamente vão ser acelerados e vão passar por um campo eletromagnético. Devido à passagem de cargas carregadas, ou seja, nosso Br2 carregado pelo campo magnético, a gente vai ter diferentes trajetórias circulares, trajetórias curvas nesse campo eletromagnético, o que vai fazer com que a gente separe substâncias com diferentes massas. E essas substâncias vão colidir lá no final com o nosso detector. E quanto mais vezes, quanto mais substâncias colidirem com o nosso detector, maior vai ser o nosso brilho, maior vai ser a nossa abundância percentual dessa nossa substância. Então, o que a gente vai observar aí no final é a colisão das diferentes composições isotópicas do Br2. E isso a gente vai analisar aqui na resolução da questão. O que acontece é o seguinte, o enunciado falou pra gente que o Br, o bromo, ele tem isótopos estáveis com 79 unidades de massa atômica e com 81 UMA também. Ou seja, uma vez que a gente vai avaliar o Br2, esse nosso Br2, ele pode ser constituído por dois bromos de 79 unidades de massa atômica, que vai gerar para a gente um Br2 com 58 MA. Já a gente também tem a possibilidade de a gente ter um bromo com 79 unidades de massa atômica e o outro com 81 unidades de massa atômica. Já a nossa última possibilidade de maior massa vai ser a possibilidade em que a gente tem os dois bromos com 81 unidades de massa atômicas, que vai gerar para a gente um Br2 com 162 unidades de massa atômica. Vamos com calma. A questão falou para a gente ainda o seguinte, falou que a abundância percentual desses dois isótopos é aproximadamente a mesma. A gente tem aí que uma delas possui 50,7% de abundância e a outra apresenta 49,3% de abundância. Ou seja, a gente pode considerar que elas apresentam praticamente a mesma abundância. Ou seja, a probabilidade, dado que a gente tenha um Br2, a probabilidade de que esse bromo aqui seja de 79 ou de 81 é praticamente a mesma. Ou isso vai constituir um fenômeno equiprovável e vai dar todo o embasamento para a nossa análise de possibilidades que a gente vai fazer aqui. Mas vamos lá. Uma vez que a gente está analisando uma amostra de Br2 e essa amostra de Br2 está constituída por Br2 oriundos de tanto do isótopo de 79 quanto do isótopo de 81, a nossa intensidade vai ser maior
quanto maior forem as possibilidades de constituição desse nosso BR2. Eu explico. Para a gente formar uma molécula com dois átomos dessa forma, para o primeiro átomo a gente tem apenas uma possibilidade, e para o nosso segundo átomo a gente também tem uma possibilidade, ou seja, a gente vai ter aqui uma possibilidade de formar um BR2 com 158 unidades de massa atômica. Já para a gente formar um BR2, sendo que a gente tem um com 79 e outro com 81, para o nosso primeiro átomo a gente tem duas possibilidades, que pode ser tanto um de 79 unidades de massa atômica ou 81. Já para o nosso segundo, a gente só vai ter uma possibilidade, porque dado que o primeiro foi de 79, o segundo só pode ser de 81. Se o primeiro for de 81, o segundo só pode ser de 79. O que vai dar para a gente aqui duas possibilidades. Vindo aqui para o nosso BR2 formado por dois átomos de 81 unidades de massa atômica, a gente vai ter o mesmo fenômeno aqui de cima. Por quê? Porque a gente tem que os dois são de 81 unidades de massa atômica, ou seja, para o nosso primeiro átomo vai ter uma possibilidade, e para o nosso segundo átomo a gente também vai ter uma possibilidade, gerando para a gente aqui, olha, uma possibilidade. Ou seja, na nossa amostra de BR2 que a gente vai analisar, as nossas proporções de BR2 de 158 unidades de massa atômica, 160 e de 162 unidades de massa atômica é exatamente essa daqui. Opa, a proporção é de 1 para 2 para 1. Mais uma vez que a gente tem essa proporção da presença desses BR2, a gente vai ter exatamente essa proporção na intensidade do brilho quando o nosso BR2 colidir lá com o nosso detector, beleza? Então, exatamente por isso que a nossa alternativa correta vai trazer exatamente essa proporção. Por quê? Porque aqui a gente colocou em ordem crescente de massa e aqui está em ordem crescente de abundância e o nosso brilho nada mais representa do que a abundância. Beleza? Deu para entender direitinho? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai conversando. E vamos juntos rumo à sua aprovação.